Olá, meus amigos. Como tem passado? A história de hoje vai ser um pouco diferente do normal, pois não se trata de uma creepypasta ou história da internet, e sim de um relato real. Acontece que semana passada eu recebi um e-mail de uma seguidora aqui do canal que queria compartilhar uma história de stalker que ela viveu. Ela pediu para não ser identificada, então eu não vou ler o nome dela. Simplesmente lerei o e-mail dela aqui para vocês. Ok? Bora pro vídeo. Começou em uma noite comum. Eu tinha acabado de chegar do trabalho e estava no meu quarto trocando de roupa, tirando o uniforme. Quando então eu ouvi uma batida na porta. Eu me vesti e fui ver quem era. Olhei pelo olho mágico e não tinha ninguém na minha varanda. Então eu abri a porta, coloquei a cabeça para fora e ainda assim ninguém. Eu deduzi que fosse apenas uma pegadinha ou alguém que bateu na porta errada e ignorei. Fechei a porta, entrei para casa e segui com a minha noite normal. Assisti TV, fiz o jantar e fui para a cama no horário de sempre. Na manhã seguinte, eu acordei com uma batida na porta mais uma vez. Eu peguei o celular, olhei a hora e era 6:30 da manhã, um pouco cedo demais do que eu pretendia levantar, então eu ignorei e continuei na cama. Uma hora mais tarde, eu de fato levantei e fui ver a porta, pensando ter sido uma entrega do correio ou algo do tipo. E é claro, não era nada. Então eu comecei a ficar preocupada. Aparentemente alguém resolveu começar a bater na minha porta em horários diferentes e aparentemente sem nenhum motivo. Eu comecei a me sentir claustrofóbica e então fechei a casa, verifiquei que tudo estava bem trancado antes de sair para ir trabalhar. Eu falei para os meus colegas no trabalho sobre essas batidas na porta e todo mundo concordou que isso era bem assustador e preocupante, mas ao mesmo tempo ninguém tinha nenhuma ideia do que fazer. Não era como se eu pudesse ligar para a polícia, não tinha nada para entregar para eles. Bater na porta dos outros não é crime. Então, quando acabou o turno, eu voltei para casa, ainda mais preocupada do que antes. Dirigindo à noite pela rua da minha vizinhança, uma parte de mim não queria chegar em casa. Eu tinha medo do que eu ia encontrar quando chegasse lá. E se as batidas piorassem? E se elas escalonassem para algo muito pior e a pessoa começasse a querer entrar na minha casa? Foi então que, quando eu cheguei na frente da minha casa, eu percebi que tinha uma pessoa parada na frente da porta. Ela ouviu o barulho dos meus freios e saiu correndo. Pulou a cerca e correu para o quintal da casa da vizinha. Imediatamente eu peguei o celular e chamei a polícia. Fiquei paralisado de medo dentro do carro, com medo de abrir a porta, até que a polícia chegasse. Não muito tempo depois, um policial veio. Ele bateu no vidro e pediu para eu abrir. Eu disse para ele o que aconteceu, mas, de novo, eu não tinha muita coisa que oferecer para ele. Eu não vi a pessoa, eu não tenho nenhuma descrição para dar para ele. Ele tomou anotações e pediu para eu trancar bem a porta. Afinal de contas, ninguém fez nada ilegal ainda, então não dava para eles agirem. O policial vai embora, mas eu fico ainda mais preocupado do que antes. Entrei em casa, fechei tudo e fiquei tentando fingir que não tinha ninguém lá. E por 2 dias isso se seguiu. Eu com medo de pôr a cabeça para fora de casa, mas as batidas pararam. Não houve mais nenhuma mesmo. Foi numa quarta-feira à noite, quando eu estava voltando do trabalho, e eu estava finalmente me acostumando com o fato de que talvez as batidas teriam parado. Eu tinha ido direto para o meu quarto me trocar como sempre. Depois eu fui para a cozinha para fazer o jantar, e quando eu acendo a luz da cozinha, eu vi um homem, a uns 6 ou 7 metros de mim, sentado à mesa da minha cozinha, olhando diretamente para mim. Ele olhava diretamente para mim, sem nenhuma emoção no rosto. Parecia morto e vazio por dentro, como se tivesse perdido a alma. Eu estava paralisada de medo olhando para ele, que estava lá sem se mexer e sem dizer nada. Foi então que eu o reconheci. Ele era um ex-namorado meu do ano passado. A gente namorou tipo por um mês só e eu terminei com ele. O motivo
É que ele era emocionalmente instável, vamos apenas dizer isso. E eu também pretendo não mencionar o nome dele aqui. Ele me pediu para sentar à mesa com ele. Disse que só queria conversar, queria explicar umas coisas e pedir perdão pelo comportamento dele. Ele sabe exatamente pelo que ele está pedindo perdão. Só que eu estava paralisado de medo, ainda de pé na cozinha. Ele então fez um gesto apontando para a cadeira e insistiu para que eu sentasse. Eu fui e sentei com ele. Então, pelos próximos minutos, ele começou a falar descontroladamente. Estava nervoso também. Parecia que estava recitando um discurso decorado. Coisas que eu já imaginava. Ele se justificando pelas atitudes dele e dizendo que não conseguia pensar em outra pessoa e coisas do tipo. Mas a minha mente só conseguia pensar em como eu ia sair dali e como eu podia fazer para me livrar desse cara. Então, em um breve momento de distração dele, quando ele olhou para baixo, eu corri para o meu quarto. Corri e tranquei a porta atrás de mim. Peguei o celular e liguei para a polícia. Eu ouvi os passos dele se aproximando rápido. Então ele começou a esmurrar e chutar a porta, gritando, pedindo para eu deixá-lo entrar. Eu estava chorando, mesmo assim consegui completar a ligação. Eu não cheguei a falar com o policial, mas eu percebi que alguém atendeu. E então, na esperança de que eles rastreassem minha ligação, eu comecei a falar para ele que eu conversaria com ele sim, mas se ele parasse de gritar, ir lá fora, porque eu queria me sentir segura. Ele então parou com o esmurro e os chutes na porta e começou a falar numa voz calma e assustadoramente tranquila. Disse que concordava com os meus termos e que me esperaria lá fora, mas que era melhor eu aparecer mesmo. Ouvi os passos dele se afastando da porta, então eu sussurrei no meu celular, pedindo ajuda. Falei o meu endereço rapidamente e desliguei. Mesmo que eles não tenham pego, eu espero que a pessoa do outro lado tenha ouvido a discussão e espero que eles rastreiem minha ligação e me encontrem logo. Eu não tinha muita opção a não ser ir lá fora e falar com esse maluco para ganhar tempo. Então, mesmo com medo pela minha vida, eu fui. Nesse momento, você deve estar pensando que eu estou sendo uma idiota por estar fazendo um negócio arriscado desse. Mas se você nunca esteve em um pânico tão absurdo que você não conseguia raciocinar direito, você não vai entender mesmo. Na verdade, se você nunca sentiu algo assim, eu até tenho inveja de você. Eu desejo que você nunca sinta. Uns 5 minutos depois, eu finalmente tive coragem para sair. Eu encontrei do lado de fora e disse para ele que se a gente fosse voltar, eu precisava sentir que ele era confiável. Isso trouxe uma luz pro rosto dele. A palavra voltar. Que fique claro, eu não pretendia voltar com esse maluco, mas eu precisava que ele confiasse em mim e ficasse ali falando até a polícia chegar. E de fato foi o que aconteceu. Ele continuou a falar seu discurso decorado e como ele melhorou, como ele era uma pessoa melhor agora. E que ele não era mais desequilibrado. Veja só você. Foi então que a polícia chegou e ele saiu correndo. Mas não por muito tempo, pois dessa vez eu tinha um nome e um rosto. Prenderam ele no dia seguinte, no apartamento dele. E para piorar as coisas pro lado dele, encontraram várias fotos da frente da minha casa nas coisas dele, assim como fotos do interior da minha casa também que eu não sei como ele conseguiu. Aparentemente, ele já vinha me stalkeando por 3 meses antes das batidas na porta começarem. A minha vida voltou ao normal depois disso, mas isso não é dizer muita coisa. Eu tenho medo de relacionamento e eu tenho medo de voltar para casa depois do trabalho.